exaltado. Reconhecemos a tua grandeza, Jesus. Reconhecemos a tua presença nesse lugar. Tu és reconhecido nesse lugar. Ah, exaltado, exaltado, exaltado. Nome sobre todo nome. Ah, te adoramos, Jesus. Na beleza da tua santidade. Ah, tua noiva te adora nesse lugar, Jesus. A tua noiva te adora nesse lugar. A tua noiva te adora. Ah, levantamos mãos santas a você, Jesus, porque reconhecemos quem tu és. Obrigada por teu sacrifício. E hoje nós temos livre acesso por sua causa, Jesus. Obrigada por tão grande salvação, amado. Amado do nosso coração, amado, desejado da nossa alma, tu és, Jesus. Adoramos a ti nessa noite. Nos rendemos totalmente a você nessa noite. Jesus, tu és o Senhor nesse lugar. Tu és o Senhor nesse lugar. Tu és o Senhor. Adoramos a ti, Jesus. Oh, rabrachora vassoura babacê. Adorado, 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 adorado. Ah, Jesus, tu és digno, Senhor, tu és digno. Ah, nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Obrigada, Jesus, por teu grande amor que nos alcançou, que nos redimiu, que nos tornou filhos. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada. Ah, como nós amamos a tua presença, Jesus. Obrigada por tua presença nesse lugar, Senhor. Somos gratos por tua presença. Maravilhosa presença. Oh, aleluia, aleluia. Você pode se sentar. Oh, rabrachu. Uma salva de palmas para o louvor, por favor. Eles tornam a nossa vida mais fácil aqui em cima. Eles aquecem, né? Como aquecendo os motores de um avião para a decolagem. Boa noite, graça e paz a todos. Eu me chamo Adriana Caixeta, para aqueles que não me conhecem. E é um prazer poder servir vocês nessa noite, amém? Eu tenho algumas notas no meu espírito. Há uns dias atrás, uma terça-feira retrasada, eu estava ali adorando ao Senhor. E sabe, queridos, de repente o Senhor disse para mim: filha, se te faltar o chão, eu sou o seu sustento. Se tudo que você existe hoje desabar, eu serei para você suficiente. E sabe, Bianca, guiada pelo Espírito, me trouxe essa canção e disse: olha, nós vamos cantar essa canção. E depois dessa terça-feira, Deus tem se movido de uma forma muito especial aqui. Se você não tem percebido, tem algo novo da parte de Deus nesse lugar. Sabe, queridos, e nós não estamos falando só porque veio um grupo aqui dos estados. Não, queridos, é porque tem uma unção nova. Tem algo novo da parte de Deus para que eu e você possamos desfrutar. E Deus deseja que eu e você entremos nisso e desfrutemos disso. E nesse momento, quando o Senhor começou a falar comigo, sabe, queridos, alguns sabem que nós não morávamos aqui, né? Nós viemos de Brasília. E nós tivemos que deixar família, tivemos que deixar a nossa vida, né? Nós tínhamos uma vida estruturada. E nesse dia eu tinha conversado com o Senhor a respeito de algumas coisas. E eu falei para o Senhor, porque desde que nós viemos para João Pessoa, nós seguimos uma instrução e simplesmente obedecemos a ela. Né? Só que não significa que tudo vai ser todo dia, né? Deixa eu te dizer uma coisa, não existe mar de rosas, isso é enganação, esse mar não existe. Existem momentos, né?
E aí a gente se coloca diante do Senhor e a nossa fé, queridos, ela não é algo que é só para quando a gente tá todo mundo junto. O resultado da nossa fé está na nossa vida diária, é todo dia. E nesse dia a presença de Deus veio de uma forma, eu tinha feito uma pergunta para ele a respeito, porque quantos aqui têm filhos? De vez em quando dá uma saudade muito grande dos filhos. Sabe, se você nunca deixou sua família, eu nunca tinha deixado. Então, para mim foi algo novo, tem sido uma experiência nova, né? Mas o que acontece? O Senhor começou a ministrar o meu coração. Sabe, queridos, que quando você recebe uma direção de Deus, no meio do processo, coisas vão acontecer. Sua alma vai querer gritar, a sua alma vai querer dizer coisas para você que estão totalmente fora daquilo que Deus tem para você. Amém? E várias situações se levantaram desde que nós chegamos aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a certeza, a convicção de que foi Deus quem disse, queridos, precisa estar muito forte. Porque é essa convicção que faz você e eu não sairmos do lugar onde Deus tem para nós. E eu queria que você abrisse comigo lá. Vocês vão conseguir colocar o som, mas todo mundo conhece. Eu posso colocar aqui no meu? Vou colocar meu microfone aqui para ver se sai. A gente tentou colocar só um som. Avenida Mar das Antilhas. Eu não queria Mar das Antilhas, tá bom? Eu só queria vir à direita, a gente não encontrou. Então vamos lá. À direita na Avenida Mar das Antilhas. Fique com vire à direita. Quem aqui hoje não conhece essa voz? À direita na Avenida Mar das Antilhas. Tem alguém que não conhece essa voz? Quem aqui não usa o aplicativo? Eu não vou falar nome, né, gente? Não quero promover. Mas quem aqui não usa o aplicativo para te levar em algum endereço? Levanta a sua mão assim para mim, que eu queria te conhecer. Olha que coisa. Todos que estão aqui, fora as crianças, que eu acho que até as crianças sabem colocar, né? Que a criança sabe. Todos nós que estamos aqui, nós conhecemos essa voz, né? E essa voz diz para a gente assim, vire à direita. E a gente faz o quê? Nem sempre. Não é verdade? Muitas vezes você já sabe outro caminho, então você prefere ir pelo seu caminho. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você não conhece o caminho, você precisa ser fiel à instrução que ela está te dando. Se você decidir, no meio do caminho, você resolver, não vou seguir o que ela está mandando. A nossa, ela é meio portuguesa, né? Lá de Portugal, a voz dela. E eu fico brincando, às vezes eu fico conversando. Mulher, fique quieta, mulher, que agora eu já sei o caminho, né? Fico conversando com ela. Mas só para você entender. Se você decidir num caminho que você não conhece, para um lugar que você ainda não sabe como ir, se você decidir mudar, entrar, virar, ela está mandando você virar à direita. Se você virar à esquerda, o que é que vai acontecer? Você vai errar o caminho. E sabe, queridos, Deus começou a ministrar o meu coração a respeito disso. Eu disse, pai, o que é que o Senhor quer falar com seus filhos? E o Senhor falou comigo, filha, a importância de seguir as instruções, ouvir as instruções, permanecer nas instruções. Porque muitas vezes Deus falou para a gente fazer determinada coisa e a gente fica querendo fazer outra. De repente, Deus disse, agora é para ficar quieto, e a gente quer fazer, porque a gente caiu num ativismo, que se não estiver fazendo, não, parece que não está produzindo. O fato de não estar fazendo nada, parece que eu não estou produzindo. Meu Deus, eu tenho que fazer. Aí, olha só, se enche de curso,
Aí vai fazer curso disso, curso daquilo, curso... Aí tem outra coisa. Não, agora tem isso aqui, ó, na internet. E o que a internet tem? Oferece pra gente o tempo todo. Se a gente conversar aqui sobre um curso de psicologia, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar no seu carro, a internet está dizendo para você, olha aqui o curso de psicologia, R$ 199,90. Nós estávamos conversando sobre algo. Você entende que você tem o algoritmo aí e a internet ela está ligada no que a gente está falando? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não tivermos clareza e cuidado, nós podemos entrar num monte de coisa que Deus não chamou a gente para fazer. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos estar sobrecarregados. E vamos estar fazendo aquilo que Deus não nos chamou para fazer. Porque, de repente, você pode pensar assim, eu desejo fazer isso, mas não é sobre desejo mais. O nosso desejo precisa estar alinhado com a vontade daquele que nos comprou, que nos redimiu. Quando o nosso desejo está alinhado com o desejo dele, aí vai estar tudo certo. E eu queria que você abrisse comigo aí em Gênesis 12, que a gente vai viajar um pouquinho aqui sobre a vida desse homem aqui, amém? Gênesis 12, 1. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Existe uma palavrinha aí, pequenininha, 3 letrinhas, que fez toda a diferença na vida de Abraão. Sai. Ele disse, sai. Sai do meio da tua parentela, sai da terra e vai para um lugar que você não sabe onde é. Ei! Eu vou te mostrar a terra. Quando Abraão, no versículo seguinte, diz assim, ó, partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E aí a pergunta hoje, né? Porque veja bem, Abraão saiu, o que a família representa para você? Segurança. É gostoso, né? Ainda mais vocês têm um negócio de manhinha, de painho. Eu gosto demais disso aqui. Uau! Né? Manhinha, painho, é muito gostoso. E quando nós fomos para Brasília passear, chegou lá, nós estávamos com a família. E de repente, essa segurança ficou forte. E aí eu olhei para aquilo e achei bom. Vou falar para você não, que não achei não. Aí aquela voz doce e suave do Espírito Santo. Mas agora o tempo não é aqui. Muito confortável estar no meio da família, amém? Então traz segurança, você vai sair da tua terra, da tua parentela. Olha, ele conhecia todo mundo, você imagina? A gente conhecia ninguém, João Pessoa, né? E uma coisa que a gente é muito grato pelo verbo da vida é porque todo lugar que você chega, você tem família. E eu queria mesmo agradecer. Hoje eu estava lembrando de todas as pessoas, né, que mandam mensagem, que ligam para a gente falta, o povo manda mensagem. Eu queria agradecer, eu não vou dizer nomes, para eu não me esquecer de ninguém, amém? Mas eu queria agradecer mesmo pelo cuidado que nós temos tido aqui. Deus tem sido muito bom conosco, porque vocês são maravilhosos. Que igreja que abraçou a gente com amor, né? E isso é muito bom para nós. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A família, ela traz segurança. Então, Abraão, ele saiu do lugar da parentela. Ele saiu do lugar da provisão. Ele saiu da terra. Então, você imagina, Abraão tinha uma vida lá em Ur dos Caldeus. Ele tinha uma vida. E
segundo ali, ele tinha 75 anos, né? Nesse período aqui, ele já tinha 75 anos, só que ele já estava em Harã com seu pai. Mas ele chegou, ele saiu. Ele só não sabia para onde é que ele ia. Até que Deus deu a instrução para ele. Ei, olha só, vou fazer você. Queridos, Deus deu uma promessa para Abraão. Ele disse, ó, me obedece, sai, e eu vou fazer de você uma grande nação. Mas a instrução ficou clara, sai. E a pergunta para você hoje é, o que Deus está mandando você sair, que você ainda está lá? E por que você ainda está lá? E essa pergunta fica para você, tá bom? Hoje nós vamos aqui juntos refletir e você vai responder para Deus. Porque eu tenho convicção, querido, que tem lugares e coisas que Deus disse para você deixar que você ainda não deixou. Lugares, pessoas. De repente, é um relacionamento que você está vivendo e Deus já disse, acabe com isso. E você está dizendo, não, vamos lá, Senhor, como assim? Se é casado agora, não tem como acabar, tá bom? Isso eu estou falando para o solteiro, que ainda tem tempo ainda. Amém? Para os solteiros, ainda tem tempo. É aquela amizade que Deus já falou para você, ei, pare de andar com essa pessoa porque ela está minando sua fé. Ela está tirando você do meu propósito. Ela está fazendo com que você saia daquilo que eu tenho para você. De repente, Deus disse, ei, sai um pouco da internet. Desliga um pouco o celular. De vez em quando Deus faz isso comigo. Ei, fica sem rede social. Por quê? Porque você vai se conectar mais com o Senhor. Você vai ter mais tempo. Se você diz, eu não tenho tempo, aí é só você olhar todo o celular, mede o tempo de uso. Se você falar assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, não tenho tempo para Deus. Aí você pega seu celular, vai lá, tem um lugar lá nas configurações, tempo de uso, que você vai ver que você tem tempo para Deus. Porque quanto menos a gente dividir, né? Não estou dizendo que você não pode usar, tá bom? Não, olha, a professora Adriana disse que não pode usar o celular. Não é isso. É só que a gente pode diminuir. Para quê? Para a gente ter as instruções que Deus quer nos dar. Para a gente não errar, para a gente não precisar chegar no lugar e ter que recalcular a rota. Porque o GPS errou a rota, recalcula. Agora, fica tranquilo que Deus é tão maravilhoso que Ele sempre recalcula a nossa rota. Uma coisa que eu amo em Deus, queridos, é que quando Deus nos chamou, Ele sabia que nós iríamos errar. Você sabe? Ele deseja que a gente não erre. Mas Ele sabe que a gente vai errar. Certo? E Ele não fica apontando os nossos erros. Então, essa noite, não é Deus apontando seus erros. É Deus dizendo para você assim, ei, estou aqui para recalcular a rota. Vamos recalcular. Vamos para o lugar. E uma das coisas que o Senhor falou comigo, sabe? A respeito do novo. Aquilo que é novo assusta. Quantos de vocês sabem disso? Que o novo, ele assusta. Por quê? Porque Abraão estava indo para um lugar que ele não sabia onde era, onde ele não conhecia ninguém. Ele não sabia como seria. Mas a obediência dele ao Senhor. Queridos, quando fala assim, ó, partiu. Uau! Foi rápido para obedecer. Só que se a gente for ler a história, se você vai para Gênesis, você vai vendo que a trajetória de Abraão, ele é o pai da fé, porém, ele cometeu erros. Lembra que eu disse, Deus ele sabe que a gente no meio do processo pode errar. Ele deseja que a gente não erre, mas ele sabe que a gente pode errar. Aí o que acontece? A vida de obediência de Abraão fez com que ele, olha só, uma obediência imediata. Deus falou, partiu.
E é isso que Deus espera da gente. Nossa, Adriana, mas isso é meio difícil. Deixa eu te falar. Se foi possível para Abraão, é possível para mim e para você. Nós estamos numa aliança superior, com promessas superiores. Aí vai só uma questão de confiança. Lembra que eu disse, você ouve a voz do GPS, você sabe para onde ir. Quando nós temos intimidade e ouvimos a voz de Deus com clareza, fica fácil. Agora, vamos pensar aqui comigo. Ele largou tudo. Deve ter sido fácil para ele? Claro que não. Mas ele decidiu obedecer. E a obediência dele, essa obediência imediata, levou ele a um novo processo de obediência. Porque deixa eu te dizer uma coisa, até o cumprimento da promessa que Deus tem para você, existe um processo chamado obediência. E a gente, quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. A gente quer que os filhos obedeçam. Agora, quando eles obedecem, a gente fica, uau. Oh, meu Deus, como é leve quando é obediente. Como é leve. E com Deus não é diferente, não. Deus tem filhos que são leves. Que ele fala e rapidamente ele obedece. Mas tem aqueles que levam um tempo para obedecer. Amém? E nem por isso Deus rejeita nenhum. Mas o fato de nós não obedecermos faz com que a gente fique no mesmo lugar, parado, estacionado, estagnado, sem viver aquilo que Deus tem para nós. Então, nessa noite, o que o Espírito Santo quer é mexer com a gente. Áreas da nossa vida, como eu disse, Deus já falou, sai disso, sai daquilo, e vai dizendo, o que eu preciso? Eu só preciso fazer o que Deus falou. A nossa carne gosta não, queridos. A nossa carne não quer não. Ela quer fazer o que der na telha dela. Mas quem domina, nós não somos, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. O nosso espírito, o nosso homem interior, ele almeja, ele deseja as coisas do céu, as coisas do alto. Ele deseja fazer a vontade de Deus. Quando ele está forte, a nossa carne ele vai dizer para a carne, agora tu fica quieta, porque agora vai ter que obedecer. Mesmo sem tu querer, aguenta aí que nós vamos obedecer e vai dar tudo certo. E quando a gente olha para essa questão da promessa, não foi num dia, não foi no mesmo dia. Não, Abraão recebeu uma promessa de Deus e aí de repente tudo aconteceu. Tudo mudou na vida de Abraão. Tudo. Não, queridos. Ele creu e ele precisou permanecer naquilo que Deus havia dito para ele. E ele creu contra a esperança, né? Porque imagina, olhava para a mulher lá em Gênesis 22, que é o cumprimento da promessa. Abraão, durante esse processo, ele em Gênesis 15 fala isso, né? Que Deus ele vem e renova aquela promessa que ele havia feito, porque Deus também está com a gente no processo. No meio do processo a gente não está sozinho. E se tudo estiver dizendo que é contrário, se o chão desabar, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar firme na promessa. Ainda que está tudo dizendo que não, eu creio no que Deus falou. Eu me agarro a essa promessa, eu seguro aquilo que Deus disse e eu vou entrar nesse lugar. Pela fé eu já tenho aquilo que Deus falou para mim, porque isso é fé. Se a gente for estudar, a gente vai estudar sobre fé, você vai entender. A fé de Tomé ele precisava ver para ele crer. Mas a fé que tem, eu e você temos, a fé que faz milagres, a fé que põe gigante no chão, é a fé que crê sem precisar ver. É a fé que não tem paraquedas, vai sem paraquedas mesmo.
Isso que Deus falou para mim não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Portanto, deixa eu te dar uma notícia boa, é fé. Porque se tem sentido, não é fé. Se você ficar procurando sentido para o que Deus está dizendo, você não vai encontrar, porque isso não é fé, querido. E Deus pede umas coisas para a gente, às vezes, que não tem sentido. Você imagina, o homem sai do meio da parentela dele, vai para um lugar, não sabe nem para onde vai. Mas o que Deus falou? Ei, eu vou te dar um passo. O próximo você aguarda que eu vou te dar. Deus nunca vai dar o caminho completo. Ele vai fazer igual o GPS. Vira para a direita. Agora, vamos para a esquerda. Agora a direção é essa. E eu e você precisamos estar atentos. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós entramos em um lugar de comodismo. Lá em Brasília, meu pastor Joselito chamava isso de paisagem. Se acostumou com a paisagem. Ei, não se acostume com a paisagem, não. É linda a paisagem de você. Tem gente que está acostumada. Eu não consigo, não sei como que a pessoa consegue. Ah, já me enjoei da praia. Meu Deus do céu, todo dia que eu vou na praia, Deus fala comigo. Eu vou lá e Deus começa a ministrar. E Deus começa a falar e eu falo, uau, cada dia. Então o meu conselho para você nessa noite, não se acostume com a paisagem. Meu querido, se tá bom, pode ficar melhor. Se tá bom, pode melhorar. Ou se tá ruim, vai ficar melhor. Vai depender de como você vê a situação. E aí eu queria indicar para vocês esses 2 livros aqui. 3, na verdade. Gere expectativas. Fale com a sua montanha. Uau. O extraordinário crescimento da fé. Se nós formos fiéis àquilo que nós já temos. Querido, deixa eu te falar. Não tem como não. Cresce e cresce mesmo. Só que não cresce no carbureto, não. Porque tem uns que só crescem no carbureto. O que é isso, professor? Bota o trem lá para forçar o crescimento. Não, queridos. Se você tiver fiel àquilo que nós já temos. Esses livros, eles não estão ali naquela livraria por acaso. Tem um propósito. Qual é o propósito? Que a gente cresça, que a gente leia, que a gente cresça, que a nossa fé seja fortalecida, que a gente avance naquilo que Deus tem para nós. E hoje eu estava orando e o Senhor disse, filha, volte, pegue a sua lista, vai ler tudo de novo. Uau, falei, amém, pai, vamos embora. Cláudio, bora comigo nisso. Deus falou comigo, pegue os livros, todos os livros. Você já sabe quantos livros do Kenneth Hagin nós temos? É bem mais de 100. Tem livro para tudo, né? Então eu fico pensando, às vezes eu fico tendenciosa a querer ler algumas outras coisas. E aí orando ao Senhor, o Senhor disse, ei, fique naquilo que te alimentou até aqui. A visão que te fortaleceu. A visão que o que nós aprendemos, queridos, transformou a nossa vida. Então vamos ficar nisso. Posso ler outros livros? Não, pode, fica à vontade. Mas não saia daqui. Para quê? Para que a sua fé seja fortalecida. Para que você não engula espinhos. Porque tem livro que tem espinho e o espinho mata. Nós temos um amigo que morreu com espinho. Outro que morreu com o osso da galinha. Então, o que nós precisamos? Permanecer naquilo que nós já temos. Deus me deu uma instrução. A instrução é essa. Está dando tudo errado. Não tem problema. Deus falou, vai dar certo. Se Deus falou, vai acontecer. Eu não vou sair desse lugar. E Deus disse para mim hoje muito claro. Para o nível que eu quero levar vocês, eu preciso de um povo que obedece. Porque deixa eu te falar uma coisa, tem coisas para acontecer nesse lugar, queridos, para se manifestar, que Deus conta é comigo, com você. Deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos indo para aquele lugar, você sabe para onde nós estamos indo? Nós temos uma Canaã para ir. Nós temos uma imagem, você pode pôr a imagem para mim, vocês podem? Pessoal, a imagem da igreja, aquela imagem, por favor, se puder. Nós temos uma Canaã para ir. Aí no processo, para chegar em Canaã, você acha que Deus vai dar dinheiro para o povo lá de fora para dar aqui? Não, querido.
Olha só, se você for ler, eu queria ter tempo, sabe? Para eu poder ir. Olha só, olha para onde eu e você estamos indo. Essa é a nossa Canaã, queridos. Essa é a terra que Deus falou para... Lembra que Deus falou para Abraão? Pois é esse lugar. É para aí que nós estamos indo. Deus não falou, o que a gente vai fazer? A gente vai permanecer. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Abraão saiu da terra dele, saiu da segurança dele, mas não faltou nada para ele. Sabe o que aconteceu com Abraão? Abraão ficou rico. Sabe por quê, querido? Porque ele obedeceu a Deus, só por isso. A aliança tem a bênção do Senhor. Quando você está em obediência, querido, deixa eu te falar, a bênção de Deus te alcança onde você estiver. Eu tenho escutado uma frase, tenho, sabe, rebatido mesmo, igual taco de beisebol. Eu chego nos lugares e falo, João Pessoa já foi bom, pois João Pessoa está ótima. João Pessoa, mulher, está tudo muito caro. Ei, deixa eu te falar uma coisa, pode subir o preço. Se o preço das coisas subir, o nosso salário vai aumentar. Mas não vai faltar, não vai faltar. Nós somos o povo da fé, querido. Ei, eu não sou animadora de plateia, não, eu sou da fé. Eu tô animada, eu tô empolgada. Deus foi ministrando e eu fui corte. Deixa eu te dizer, acho que a minha vizinha pensou, meu Deus, essa mulher, porque eu queria correr, comecei a correr. E eu disse, uau, Senhor, que coisa linda. E qual foi a imagem que Deus te deu? Deus me mostrou. Ele disse, ei, tem um lugar para chegar. Vocês têm um lugar para ir. Teve um momento na vida de Abraão que a obediência dele... Deixa eu te falar, o processo exige muitas vezes paciência. Abraão não tinha o Espírito dentro dele, querido. Ele não tinha o fruto do Espírito. Eu e você temos. Por que não ter paciência? Na verdade, por que não exercer a paciência que está dentro para esperar e aguardar com expectativa, não com tristeza, não com murmuração? Ai, esse negócio não chega. Ai, Deus falou, essa menina não chega. Ai, Deus falou, esse trabalho não chega. Não chega mesmo. Porque deixa eu te falar uma coisa, murmuração é a linguagem de Satanás. De vez em quando eu quero reclamar, meu marido usa o taco de beisebol dele, pá, em mim. Ei, para de reclamar. Aí eu, é verdade. Eita, é verdade. Na hora, tá muito calor, pois ligue o ar. Vá se refrescar, vou comprar um abanador, né? Um leque. Ei. Uau, meu Deus. E uma coisa que eu aprendi, sabe? A vida de fé é divertida, querido. Não é para ser uma vida pesada. É gemendo e chorando, não é rindo e achando graça. É andando e dando glória a Deus, porque foi assim com Abraão, que nem tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Então você não pode dizer que não é possível viver essa vida de paz e alegria. Se você chegou aqui triste por alguma coisa, eu já vou dizer para você, vai sair daqui, diabo, você perdeu, eu sou da fé, eu creio, eu falo. A gente costuma conversar, porque as pessoas, elas querem viver a promessa antes de passar pelo processo. Deixa eu te dizer, não vai viver. Primeiro você vive o processo. Você vive como? Como se você já tivesse. Você não fica dizendo assim, ai meu Deus, vai, ei, já aconteceu. Todos os dias você acorda e você diz, já é, já aconteceu, pela fé já é. E aí, se o seu chão desabar, se você não tem mais seu emprego, como é que faz? E aí? Ah, não tem uma... É desse jeito aí, você já sabe, né? Eu encontrei com uma mulher que ela perdeu o marido e eu tenho todo o respeito pelo luto e a gente precisa ter esse cuidado de amparar a pessoa enlutada, né?
Só que tem um detalhe. A pessoa que vive o luto, ela não vive, não desfruta. Se ela não desperta, ela não vive a vida. Aí a vida passa e ela vive o luto. E eu estava dando fundamentos da fé. E de repente eu comecei a falar de luto. E eu disse, pai, o que é isso, Espírito Santo? Mas eu vou seguir a instrução. E comecei a falar de luto. E eu disse, ei, tem uma vida para viver. Tem uma vida tão maravilhosa. Tem coisas grandes que Deus quer fazer. E no final chegou uma mulher. Ela chegou e ela se derramou, né? E ela disse assim, professora, essa pessoa que estava falando era eu. Você imagina, queridos, tinha 200 alunos na turma, Deus parou para alcançar aquela mulher. Olha o quanto Deus se importa com a nossa vida, queridos. E aí ela disse, professora, caiu algo dentro aqui de mim. E algo que caiu dentro de mim, sabe o que foi? Meu Deus, enquanto eu estou chorando, meu marido está feliz. Para que eu estou chorando? Porque o Espírito Santo tem a forma dele de trabalhar. E eu sei, porque sei, queridos, que quando a unção está, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. O que eu e você precisamos? Nós precisamos estar com expectativa. O que não pode faltar é expectativa. Como que eu alimento minha expectativa? Queridos, se enchendo da palavra. Se você, ninguém me deu uma palavra, um irmão não trouxe nada. Ei, deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela é suficiente. Quando eu e você lemos a palavra, queridos, a palavra vai dizer pra gente como é que é pra gente ficar. Aí a minha fé e a sua fé na palavra faz com que a situação, ela pode ao nosso redor, tá tudo dizendo que não, mas a palavra falou que sim, então vai dar certo. Mas olha, Deus não usou uma pessoa para falar comigo, mas Deus tem a palavra dele. E deixa eu te falar uma coisa, a gente não pode valorizar uma profecia mais do que a palavra. A palavra é profética. Então a expectativa é, Deus falou comigo, aí o tempo passou, a situação ainda não se manifestou, mas Deus não usou ninguém para falar. Mas Deus já não falou? Ele não precisa falar de novo, ele já falou. Se for necessário, ele vai fazer igual ele fez com Abraão. Ele foi para Abraão, renovou a aliança lá no capítulo 15. Ele foi e ele fez o quê? A promessa, ele reavivou essa promessa dentro de Abraão. E ele disse para ele, ei, olha só, conta as areias do mar, se é que você pode. Porque assim vai ser a sua descendência. Aí Abraão disse, mas Senhor, só tem o meu servo Eliezer Damasceno. Ele achava que era aquele menino. Aí no meio do processo, não contente, ele ouviu Sara. E aí pega a serva. Para tentar ajudar Deus, né? Porque às vezes Deus não é suficiente, aí quer ajudar. Vamos dar forcinha para Deus, vamos dar uma ajudinha, né? Aí ele foi para o plano B, mas Deus nunca tem plano B. O plano de Deus é o plano A. Ele não tem outro. Agora, eu e você precisamos ter convicção. Porque a Bíblia diz em Romanos 4, abre comigo lá. Romanos 4. Eita, Pai bom. Você está recebendo? Eita, Pai, você é tão bom. Obrigada, Senhor. Romanos 4. Oh, eu esqueci, eu queria ler nessa versão aqui. Não escuto nenhum barulhinho de Bíblia. Tá. Romanos 4. Versículo 11. Perdão, 17. Como está escrito, por paz de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai
de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. O processo trouxe para ele essa convicção, né? Dentro da paciência, dessa coisa da espera, da expectativa, da esperança, ele foi desenvolvendo. E uma coisa interessante, que chega um momento, a promessa se cumpre lá em Gênesis 21. E quando chega o momento que Deus pede para ele, o filho dele, ele entrega o filho dele. Por quê? Porque ele tinha certeza, porque a promessa havia se cumprido. Dentro do processo da obediência, queridos, a gente passa por estágios. E Deus, dentro desse estágio, Ele está nos forjando para aquilo que Ele tem para nós. Muitas vezes nós estamos em uma condição, né? De repente a gente pensa assim, eu vou dar esse exemplo só para a gente entender no contexto. Não tem carteira de motorista e vai dirigir. Precisa estar habilitado. Chegou uma hora na vida de Abraão que ele foi colocado à prova no momento em que o Senhor pediu para ele o filho dele. A fé dele foi colocada à prova. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a convicção de Abraão era tão grande que Deus poderia fazer algo que ele entregou. No último momento, Hebreus 11 fala isso, que pela fé Abraão entregou o filho dele, porque ele tinha, olha só o que ele pensava, Deus pode ressuscitar. Ainda que esteja morto, Deus pode fazer viver. Uau! Então nós precisamos crescer. Aquele livro, O Extraordinário Crescimento da Fé. Queridos, deixa eu te falar. Nem o Papa da fé hoje chegou no nível que mais... Você pensa assim, fulano já viveu isso, mas tem coisas maiores para viver. Ele precisa fortalecer a fé dele como eu e você. A fé vem pelo ouvir. E se não ouve, a fé vai enfraquecendo. A importância da gente estar lendo, da gente estar se enchendo, da gente estar buscando mesmo cuidar e proteger a nossa fé. Guardando aquilo que nós estamos ouvindo, porque no mundo tem muitas vozes. E essas vozes, ela tem um efeito. E isso pode, de repente, matar um sonho. E nós também precisamos ser aqueles que guardam, né? Os guardiões da nossa fé e também dos outros, para ajudar o que está precisando ser levantado. Nós estávamos lá na nossa festa junina, festa da colheita. E Deus trouxe algo ao meu coração. Muitos aqui. A promessa é como uma semente que foi plantada dentro de você. E chega uma hora que a colheita vai chegar. A colheita vai chegar. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Quando a festa aconteceu aqui no Nordeste, essa festa ela aconteceu por quê? Porque o povo plantou. E no momento que eles foram colher, eles se alegraram, não foi isso? A festa surgiu por conta de quê? Vamos celebrar a colheita. E aí o Senhor diz, pergunte a eles, os que estão crendo na colheita, cadê os cestos? Porque a colheita está chegando, a colheita está vindo. Prepara os cestos, querido. Só que você não vai preparar o cesto só quando chegar, não. Você tem que estar pronto, você tem que estar preparado. E Deus disse para mim hoje, alguns aqui, a colheita está chegando. Se alegra porque a colheita está chegando. Ei, está chegando. Agora, olha só.
o que a gente viveu aqui agora. Os que não estão chegando não se alegram, não. Claro que se alegra, querido. Quem você está crendo para algo, você precisa crer, andar feliz. Você entendeu? Tem uns que já estão, a colheita já está chegando. Você está vendo que é só alguns. Era para todo mundo se animar, era para todo mundo estar feliz. É para celebrar porque está chegando. Está chegando a colheita. Ei, se você não tá, a sua fé tá meia blackstoneada. Essa é a fala de pastor Joselito, blackstoneada. Se a sua fé estava meio assim, deixa eu te falar, você vai sair daqui hoje avivado, cheio. Eu falava enfesado, mas olha, menino, não pode falar isso. Mas é cheio de fé. Ei, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. A provisão vai chegar, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada, não vai faltar. Por quê? Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, querido. Ele não volta atrás, Deus não retrocede naquilo que Ele falou. Se Ele falou, vai acontecer. O que eu e você precisamos? Plenamente convictos. Aí você acha que de vez em quando o diabo não vem falar o que está fazendo aqui. Quando não vem, manda secretário. Não está vendo que... Ei, não estou vendo. O Deus que guardou a gente lá, guarda a gente aqui. Então não tem problema, foi Deus que mandou. E eu costumo dizer assim, eu não fui mais o meu marido no mapa do Brasil. Olhamos e falamos, Unité, vou ficar em João Pessoa. Não, queridos, foi uma direção. Foi uma instrução. Então, nós temos plena convicção. E o Senhor disse para mim, filha, aqui tem uma colheita que foi plantada lá em Brasília. Nós vamos colher em João Pessoa. E eu não estou falando só de dinheiro, porque às vezes as pessoas pensam nisso. Sabe, queridos? Mas deixa eu falar, tem uma coisa que pulsa no nosso coração. Eu no coração e do meu marido, que se chama vidas. Como é que a gente pode abençoar? Como que a gente pode? Pai, o que é para fazer? O que é para fazer, Senhor? Faça isso. E é assim. Mas o nosso coração anseia por vidas transformadas, famílias restauradas. Oh, aleluia. Agora, quantos aqui sabem que a gente busca o reino? Quando a gente busca o reino, as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós priorizamos o Senhor, deixa eu te dizer, não tem como. E as renúncias que você e eu muitas vezes temos que fazer, porque para viver para Deus tem que renunciar, querido. Se a gente não renunciar, não tem como. Então as renúncias que a gente faz, deixa eu te dizer, elas não podem ser pesadas. Por exemplo, é um prazer estar no domingo à noite no culto. Uau! Quando a gente vem no carro, já vem dizendo, pai, vamos dar o melhor culto nessa noite para você. Você merece o melhor, nós vamos dar o melhor culto, pai, a você. Já se prepara por dentro, porque aí quando você chegar aqui, você não vai dizer que o culto foi ruim. Porque se o culto foi ruim, é porque você deu um culto ruim. O louvor não estava bom, pois é, você não adorou direito. Movimenta. Quando a gente se junta, algo acontece. A unção coletiva movimenta as coisas. Eu queria que você ficasse de pé. Meu Deus do céu. Meu Deus. Oh, Uma igreja avivada, um povo cheio de fé, um povo que anda por fé. Somos nós, queridos, a igreja da fé, do amor e da unidade. É isso
Essa é a visão dessa igreja. É aquilo que está no coração do pastor Welder. Fé, unidade e amor. Fé, unidade e amor. Uma igreja forte. Uma igreja que vive por fé. Aqui ninguém fala negativo. Aqui ninguém fica falando de problema. Aqui ninguém fica murmurando. Aqui ninguém fica dizendo que não dá, que não tem, que não pode. Por quê? Porque a palavra diz que eu e você podemos todas as coisas. E aí eu queria que você pegasse a sua Bíblia e nós vamos fazer uma confissão de fé. Vamos fazer raiva no diabo, porque ele perdeu sua família, ele perdeu você, ele perdeu. Diga comigo assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Eu queria que você se alegrasse hoje. Celebre essa verdade. A gente vai cantar essa canção. E você vai pensar aí agora. Resolva seus problemas agora. Você não precisa de ninguém para ir em você não. Para impor as mãos para você poder receber o que Deus tem para você agora. Para mudar essa situação agora. É a sua fé. A sua fé no que Deus falou. A sua fé na palavra. Você crê, você recebe. Situações vão ser mudadas agora. Agora. A sua fé faz milagres. Não vivo pelo que vejo. Vivo pelo que creio. E a esperança está no Deus que nunca perdeu. Nunca perdeu. Eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. Não vivo pelo que vejo. Mas vivo pelo que creio. E a esperança está no Deus que nunca perdeu. Sim, eu vivo pela fé. Sim, eu vivo pela fé. A fé que faz milagre. É a sua fé. É a sua fé. Que põe gigantes no chão. É a sua fé. É nela que eu creio. A fé que faz milagre. Histórias sendo mudadas. Mudando histórias a sua A fé. fé que põe gigantes no chão. Derruba hoje essa situação que quer te parar. Pela fé, caindo hoje. Caindo hoje. E o chão falta debaixo dos meus pés. Caminharei, pois não preciso ver. Eu preciso crer que tu estás comigo, meu Deus. Se o meu mundo
eu sou. Eu sou Aleluia. quem dizes que eu sou. Ha, ha, ha. Você consegue fazer? Ha, ha, ha. Ah, perdeu, 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 perdeu. Te amo, perdeu. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Você tá vendo essa parede aqui? Não sei não, eu não tô vendo. Porque ela já caiu. Mas sabe que Deus pode nos surpreender? Ele pode fazer coisas ainda maiores, querido. Coisas maiores e melhores do que aquilo que nós temos crido, do que aquilo que nós desejamos. A Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E eu queria nessa noite fazer um apelo. Você que está nos visitando hoje, você foi atraído para esse lugar e você ainda não fez Jesus o Senhor da sua vida. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma igreja. Eu estou chamando você para fazer parte de uma família, que é a família de Deus. E sabe, queridos, para que você possa se tornar filho de Deus, você precisa confessar Jesus. Você precisa receber o sacrifício da cruz. E a Bíblia diz assim lá em João 1:12: a tantos quanto creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você está aqui nesse lugar e você nunca fez a oração de confissão, entregando a sua vida para Jesus, você foi atraído para esse ambiente, queridos, por laço de amor. O Senhor te trouxe para cá, para que você possa, Ele possa, junto com você, escrever uma nova história na sua vida. Uma história de vitória, uma história diferente. De repente você chegou aqui cansado, frustrado, sobrecarregado. E sabe, queridos, Ele tem para você um jugo suave, um fardo leve. E Ele deseja ser o seu pastor e te conduzir, te dar as instruções, assim como Ele deu para Abraão, para que você possa viver essa vida maravilhosa que é a vida da fé. Se você está aqui, fé foi gerada no seu coração e você deseja fazer essa confissão, eu queria que você levantasse sua mão para mim e você fizesse um sinal para mim. Se você nunca fez essa confissão, se você nunca fez Jesus Senhor da sua vida, Ele está aqui pronto para te receber com os braços de amor dEle. Se você está aqui, não saia daqui da mesma maneira. É a sua oportunidade, é o seu momento. Todos nós que estamos aqui tivemos que fazer isso um dia. E eu queria que você levantasse sua mão, se você deseja. Todos são filhos? Eita, então a palavra era para os crentes da fé. Mas se você está aqui e você ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, sabe? Tem um presente aqui para você nessa noite. Eles estão aqui, esse casal, eles vão orar por você. Você vai sair daqui cheio do Espírito, fortalecido, para viver mesmo sendo testemunha de Cristo na terra. Se você está aqui e você ainda não fez não recebeu o batismo no Espírito Santo, levante sua mão para mim. Agora também tem outro apelo. Se você está afastado, de repente você está aqui no nosso meio, você está afastado, frustrado, de repente, né, pecou, se frustrou com alguma coisa, se decepcionou e de repente você se afastou. Deixa eu te dizer, os mesmos braços de amor continuam abertos para você, para te receber, para te acolher, para que você possa recomeçar, para que você possa, na verdade, continuar a viver como filho, porque você nunca deixou de ser. Se você está aqui e você está nessa condição,
Levanta a sua mão para mim, se você deseja voltar aos braços do Pai, ao lugar da comunhão, ao lugar de receber instruções. Tem alguém? Estão todos filhos? Aleluia, aleluia. Eu creio que a unção, se você estava doente, querida, a unção estava aqui. Sabe, a gente pode aprender a desfrutar e receber da unção. Se você não está com alguma dor, não recebi, vem aqui que a gente vai impor as mãos. Mas deixa eu te falar, a gente pode no meio da unção, a gente receber aquilo que a gente precisa. Uau, é isso que hoje é isso. Pai, obrigada por cura, porque o Espírito está se movendo no nosso meio, queridos. E a gente pode ir recebendo aquilo que nós, estamos no momento necessitando. Tem alguém que está com alguma dor, alguma enfermidade? Nós queremos unir a nossa fé com você. Todos curados. Eu não vou convencer você que você está doente. Pode vir. A gente vai concordar, na hora dela vai fazer uma cirurgia. E nós vamos concordar com a cirurgia de sucesso, amém? Pai, nós colocamos a vida de Mileide diante do Senhor. Apresentamos esse momento para essa cirurgia. E nós declaramos uma cirurgia de sucesso. Obrigada pelos anjos que já estão trabalhando em favor dela. Obrigada pela junta médica. Obrigada, Senhor, porque vai correr tudo em paz e segurança. E eu declaro, Senhor, uma recuperação extraordinária. Uma cirurgia perfeita e uma recuperação extraordinária. Em nome de Jesus, nós te damos graças pela vida dela. E ela vai contar os feitos do Senhor. Ela vai contar, Pai, em nome de Jesus. Nós te damos graças. Amém? Você foi abençoado, querido? Pastor Adailton. Aleluia. Irmãos, quanta gratidão, na vida de pessoas